Quando Marcelo Balotti tinha apenas 2 anos de idade, sua vida tomou um rumo que nenhuma criança deveria enfrentar. Enquanto outras aprendiam a dar os primeiros passos, ele lutava contra uma grave doença intestinal que exigia tratamentos constantes e cuidados que sua família já não conseguia oferecer. Foi nesse momento que seus pais biológicos decidiram deixar sob os cuidados dos serviços sociais. Pouco tempo depois, um casal italiano abriu as portas de casa e transformou aquele menino em filho. Muitos anos mais tarde, quando Marcelo se tornou um dos maiores jogadores do país, uma pergunta passou a acompanhar sua história: por que aqueles que nunca procuraram decidiram voltar justamente quando o mundo inteiro já conhecia seu nome? Essa é uma história baseada em fatos reais, algo que vai dividir opiniões. Então acompanhe a nossa história até o final, e caso você tenha uma história familiar que queira passar no canal, coloca aqui, mande pra gente aqui, ó, nesse e-mail que aparece aqui embaixo aqui, que nós vamos contar sua história no canal. Vamos para a história do Marcelo Balotti. Marcelo Balotti nasceu na cidade de Palermo, na Itália, filho de imigrantes africanos que buscavam uma vida melhor longe do país de origem. Os primeiros anos foram marcados por dificuldades financeiras e por uma realidade muito diferente daquela sonhada pelos pais quando chegaram ao continente europeu. Ainda muito pequeno, Marcelo enfrentou um grave problema de saúde. A doença exigia acompanhamento médico constante, internações e uma estrutura que sua família biológica não conseguia manter. A situação se tornou cada vez mais difícil, até que, diante da falta de condições para cuidar do menino, ele passou a ficar sob a responsabilidade dos serviços sociais italianos. Foi nesse período que Francesco e Silvia Balotti entraram em sua vida. O casal decidiu acolher aquele menino frágil, oferecendo tudo aquilo que ele precisava para continuar o tratamento e crescer em um ambiente estável. Mais do que uma casa, Marcelo encontrou pessoas dispostas a acompanhá-los em consultas, noites de preocupações, exames e todas as etapas de recuperação. Com o passar dos anos, aquela relação deixou de ser apenas um gesto de acolhimento, tornou-se uma verdadeira família. Marcelo passou a usar o sobrenome Balotti, cresceu cercado por carinho e encontrou no esporte um caminho para transformar completamente a sua vida. Desde muito jovem, a bola parecia fazer parte do seu destino. Enquanto muitos garotos sonhavam em jogar futebol, Marcelo transformava o sonho em disciplina. Treinava diariamente, enfrentava dificuldades dentro e fora dos campos e começava a chamar a atenção onde passava. Ainda adolescente, seu talento despertou o interesse de grandes clubes italianos. Pouco tempo depois, já vestia a camisa de uma das equipes mais importantes do país. O garoto que um dia precisou lutar pela própria sobrevivência, agora era visto como uma das maiores promessas do futebol italiano. Mas, junto com o sucesso, algo inesperado começou a acontecer. Pessoas que haviam permanecido em silêncio durante muitos anos voltaram a procurar seu nome. Não eram empresários, nem antigos treinadores. Eram justamente aqueles que o mundo conhecia como seus pais biológicos. À medida que Marcelo Balotti se tornava conhecido em toda a Itália, sua história de infância começou a despertar a curiosidade da imprensa. O público queria conhecer o jogador além dos gramados. Reportagens passaram a contar como aquele menino que enfrentara uma grave doença ainda muito pequeno havia conseguido superar tantos obstáculos
até chegar ao futebol profissional. Foi nesse período que sua história familiar voltou a ocupar espaço nos jornais. Seus pais biológicos passaram a conceder entrevista e demonstraram o desejo de se aproximar do filho. Em diferentes ocasiões, afirmaram sentir saudade dele e disseram que gostariam de reconstruir a relação que havia sido interrompida quando Marcelo ainda era uma criança. A repercussão foi imediata. Muitas pessoas passaram a discutir quem estava certo naquela situação. Havia quem defendesse os pais biológicos, lembrando que eles haviam enfrentado dificuldades financeiras e um momento extremamente delicado quando precisaram tomar a decisão de deixá-lo sob os cuidados dos serviços sociais. Outros enxergavam a situação de maneira completamente diferente. Perguntavam por que aquela aproximação só acontecia depois que Marcelo Belotti havia se tornado um atleta famoso, reconhecido em vários países e com uma carreira consolidada. Enquanto o debate crescia, Marcelo preferiu não transformar sua vida pessoal em um espetáculo. Quando decidiu falar sobre o assunto, suas palavras chamaram a atenção justamente pela sinceridade. Ele questionou se aquele interesse existiria caso sua vida tivesse seguido outro caminho, caso nunca tivesse se tornado um jogador conhecido, caso continuasse sendo apenas um cidadão comum. Essas declarações repercutiram em toda a imprensa esportiva, não porque demonstrassem revolta, mas porque revelavam uma ferida que aparentemente nunca havia deixado de existir. Marcelo também fez questão de reforçar quem considerava sua verdadeira família. Para ele, pai e mãe não eram apenas as pessoas que lhe deram a vida, eram aqueles que estiveram presentes quando ele precisava de cuidados, que acompanharam seu tratamento, que comemoraram suas pequenas vitórias, que estiveram ao seu lado muito antes de qualquer fama ou reconhecimento. Essa posição dividiu opiniões. Algumas pessoas acreditavam que ele deveria dar uma nova oportunidade aos pais biológicos. Outros entendiam que ninguém poderia exigir de um filho aquilo que não viveu durante a infância. Independente das opiniões, Marcelo manteve a mesma postura. Continuou concentrado na carreira, seguiu defendendo seus clubes e a sua seleção e evitou alimentar uma discussão que, para ele, dizia respeito à parte mais íntima de sua vida. Você que nos acompanha até aqui, coloca aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo esse vídeo e também qual horário. Se é de manhã, de tarde, de noite, madrugada. E vamos agora para o final dessa história. Há anos, Marcelo Belotti deixou claro que não pretendia transformar a sua história familiar em uma disputa pública. Sempre que o assunto voltava aos jornais, ele respondia apenas o necessário. Enquanto sua carreira crescia, as perguntas sobre sua infância continuavam surgindo. Muitos queriam saber se um dia ele reconstruiria a relação com os pais biológicos. Outros acreditavam que o tempo seria suficiente para apagar tudo o que havia acontecido. Mas Marcelo nunca deu sinais de que enxergava a situação dessa maneira. Em diferentes entrevistas concedidas ao longo da carreira, ele voltou a afirmar que sua família era formada pelas pessoas que estiveram ao seu lado quando ninguém mais conhecia seu nome. Foram elas que acompanharam os momentos mais difíceis da infância, que permaneceram ao seu lado durante o tratamento da doença, que o incentivaram quando o futebol ainda era apenas um sonho de um garoto. Na visão de Marcelo, esses momentos construíram um vínculo que não poderiam ser substituído
apenas pelos laços biológicos. Sua posição nunca pareceu motivada pelo desejo de vingança. Também não havia ataques públicos ou tentativa de humilhar quem o colocou no mundo. O que existia era uma convicção construída ao longo de toda a vida. Para ele, ser pai e ser mãe significava muito mais do que participar do nascimento de uma criança. Significava permanecer, estar presente quando ninguém estava olhando. Foi exatamente isso que Francisco e Silva Balotti fizeram. Enquanto os holofotes do futebol iluminavam Marcelo nos maiores estádios da Europa, ele nunca deixou de reconhecer publicamente o casal que o criou. Sempre que ele falava sobre sua infância, fazia questão de demonstrar gratidão por aqueles que lhe ofereceram uma oportunidade quando sua vida parecia incerta. Com o tempo, essa história deixou de ser apenas a trajetória de um jogador famoso. Tornou-se em um debate muito maior. O que realmente define uma família? O sangue ou a presença? Até hoje, muitas pessoas continuam discutindo essa pergunta. Alguns acreditam que os pais biológicos mereciam uma nova oportunidade. Outros entendem que determinadas ausências deixam marcas profundas demais para serem apagadas apenas porque o tempo passou. Marcelo nunca obrigou ninguém a concordar com sua decisão. Também nunca tentou convencer o público de que sua escolha era a única possível. Apenas continuou vivendo de acordo com aquilo que acreditava. Sua trajetória mostrou que o sucesso não mudou sua visão sobre a família. Pelo contrário, apenas tornou pública uma convicção que já existia muito antes da fama. E talvez seja justamente esse o ponto que torna sua história tão marcante. Nem sempre o reconhecimento é suficiente para reconstruir um vínculo que nunca chegou a ser criado. Existem histórias em que o tempo aproxima as pessoas. Em outras, ele apenas confirma escolhas feitas muitos anos antes. A trajetória de Marcelo Balotti nos faz refletir sobre uma pergunta difícil. O que realmente faz alguém ser chamado de pai ou mãe? E aí fica uma reflexão sobre essa história. E eu gostaria de saber sua opinião. O Marcelo Balotti tomou uma atitude correta? Ou ele deveria, no caso, deixar que os pais se aproximassem dele? Ou os pais se aproximaram somente porque ele se tornou um jogador famoso? Se no caso ele continuasse como uma pessoa anônima, os pais não o teriam procurado. Queria saber de você a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E se você também tem alguma história que queira que nós contamos aqui no canal, da sua família, que aconteceu em alguma família, da sua família, deixa aqui, aqui embaixo aqui, mande para esse e-mail a tua história que nós vamos contar ela aqui no canal. Até a próxima história.